no Google, por exemplo, ele não dá muita definição. Ele vai dar definição para a gente do que é ciência translacional e do que é medicina translacional. Tá? Mas a gente, na verdade, pode extrapolar, porque a endocrinologia é uma divisão da medicina, então acaba sendo a mesma coisa. Quando a gente fala de ciência translacional, um dos artigos que eu li fala uma coisa bastante interessante. A maior parte dos medicamentos que a gente usa hoje em dia, eles foram feitos para doenças que a gente não sabia muito bem como funcionava. É meio quase como um serendipity, né? Com sorte, com associação. Então, essa coisa da translação é uma coisa que foi feita meio que empiricamente durante muito tempo, ou meio intuitivamente, né? Então, o que a gente via experimentalmente e trazia para a prática, ela não era uma coisa que foi tão bem estruturada, ela é mais bem estruturada nas últimas décadas, e por isso a gente tem uma situação que uma boa parte das pesquisas básicas, a gente tem um volume gigante de pesquisas básicas, e não só na área biomédica, mas nas outras áreas também, mas que não se traduzem para benefícios ou para finalidades práticas do dia a dia. Então, assim, como é que a gente vai fazer todo esse conhecimento que a gente adquire na pesquisa básica se traduzir de alguma forma no nosso dia a dia, se transferir para o nosso dia a dia? Será que são todas essas pesquisas, elas são transferíveis? A gente precisa de todas elas? E acho que é muito disso que a ciência translacional vai falar, do que a medicina translacional vai falar. Pode passar o próximo. Esse deve apertar um videozinho. Esse é um videozinho que vai definir um pouquinho o que é ciência translacional. Eu escolhi em inglês, mas acho que vai ser tranquilo de entender. Policies and practices are informed by the accurate research findings, and how the researchers decide what to study, and once their findings are in, how can they ensure the information. Acho que é só clicar de novo. Na verdade, que fala sobre como é que to support us and our families. Well, ideally, policies and practices are informed by the latest and most accurate research findings, and how the researchers decide what to study. Como é que a gente, como é que as pessoas, como é que os políticos, a comunidade traz as coisas e fala para os cientistas o que os cientistas têm que fazer, na verdade. Often relying on their own isolated knowledge and traditions. That's a big problem. Translational research, we'll call it TR for short, solves that problem by involving multiple parties in the research. So communities both receive and understand up-to-date, evidence-based findings they can put directly into policy and practice. The beauty of the TR process is that TR can be applied to any field of study, any community program, or any legislative endeavor. Did you know that on average it takes 17 years for research findings to reach communities? Thankfully, TR greatly speeds up that process by linking practice, policy, and research for maximum impact. And TR findings are more likely to be implemented because they matter to communities and policymakers. At the Franklin Gunnar Center for Translational Research at Fordham University. Então, o que ele fala é que, na verdade, essa coisa de que você ter essa ligação da comunidade, dos policymakers, dos legisladores, dos practitioners, que seriam da gente, os médicos, ou o pessoal de ponta, falando para os cientistas do que a gente precisa, é uma coisa que é interessante, assim, e também faz com que as pesquisas que chegam lá na ponta sejam pesquisas que também são mais bem aceitas e também são mais bem incorporadas no dia a dia, né? Pode passar o próximo. E a coisa que ele fala né?
definições teóricas, né? Esse artigo é um capítulo de um livro, que é um livro de princípios da ciência translacional na medicina, que é uma introdução e definição. A primeira definição é a definição da science, que eu vou ter que chegar mais perto para ler, porque está pequenininho para mim, que fala que, na verdade, pode passar o próximo que vai fazer uma animação, que você, na verdade, a revista Science, define como a translational, medicina translacional, como um esforço para você carregar o conhecimento científico, que daí é aquele conceito que a gente fala que é da bancada para o leito, né? Para você ter essa melhora das pesquisas, elas irem para o dia a dia, né? Pesquisas básicas, como pesquisas com células, com animais experimentais, e elas se traduzirem para o desenvolvimento de novas terapias e novos procedimentos médicos. E eu achei interessante esse capítulo, porque pode passar os próximos dois. Ele traz duas definições da Wikipédia, né? Que hoje em dia a gente, na verdade, já tem que saber que o conhecimento, ele é um conhecimento muito amplo. Então, a gente tem que também estar antenado com o que a gente tem nessas coisas, né? Wikipédia, Instagram. E ele vai falar mais ou menos a mesma coisa, né? Na Wikipédia ele fala que a medicina translacional é uma disciplina dentro do campo da biomedicina, da saúde pública, que, na verdade, tem como objetivo melhorar a saúde do indivíduo e da comunidade, fazendo a tradução dos achados científicos para fazer ferramentas diagnósticas, drogas, procedimentos e políticas e educação. E aqui eu achei interessante essa definição, porque a gente sempre pensa muito de falar, não, a gente está fazendo medicina translacional para fazer um remédio funcionar no indivíduo. Mas aqui ele fala, não, são políticas públicas e educação. Tá? Então, a gente, na verdade, tem que pensar que o que a gente está fazendo experimento no laboratório pode também resultar em mudança de políticas públicas também. Tá? E depois, em uma versão mais anterior ainda da Wikipédia, ele falava usava como exemplo o desenvolvimento de novas drogas, né, dessa coisa da tradução, dessa pesquisa básica, e usava o termo da bancada para o leito. Pode passar o próximo. E aí, na verdade, é isso. Mas a gente fala da bancada para o leito, mas a gente tem que lembrar que pode ser do leito para a bancada também, né? A Flávia falou ontem, né, das visitas com a Denise, que falavam, acho que foi você que falou, né? Que começou a se fazer o hábito de ver os casos na enfermaria e ver como que podia definir aqueles casos com pesquisas no laboratório. E isso é um caminho que, na verdade, é um círculo quase vicioso, né? Porque a gente, na verdade, não tem um começo e um fim aí. Você vai da bancada para o leito, você volta do leito para a bancada, às vezes com o mesmo assunto, com um novo desenvolvimento. Pode passar o próximo. Então, cada um de nós aqui é uma pecinha desse quebra-cabeças que vai sendo montado, né, como uma medicina, e daí, na verdade, no caso, aqui uma endocrinologia translacional, pode passar o próximo. E a gente, às vezes, lá dentro do laboratório, ou mesmo dentro do hospital, a gente tem uma visão que meio túnel, e meio embaçada, e meio não tão clara do que está acontecendo, e a gente não está vendo o todo, muitas vezes. E aí é aí que entra a medicina translacional, né? Que é pode passar o próximo, que seria a união, a ponte que une as duas metades aí, né? A parte básica, ou pré-clínica, com a parte clínica. E que vai garantir o sucesso de fazer a cura das doenças ou a melhora da saúde de alguma maneira. Que é esse que é o objetivo. Esse termo, ele também, na verdade, não o termo em si, mas a ciência, ela pode carregar uma série de desapontamentos, né? Como todo mundo sabe que a ciência pode carregar, né? Tem alguns jovens aqui que acho que eles não sabem ainda, mas vão aprender. Pesquisa tem uma carga de desapontamentos grande, assim, você tem que ter um grau de resiliência grande para viver na ciência. E muitas dessas
tentativas de transpor a pesquisa básica para a pesquisa, para a parte clínica, ela pode ser frutífera ou pode mostrar que você tem o errôneo, aí eu acho até feio, né? Eu não gosto muito do errôneo, mas ela pode não ser compatível, né? Porque você pode ter incompatibilidade de espécies, alguma coisa assim. Então, o achado básico pode não se refletir de uma maneira tão acurada no ser humano, né? Então, isso faz com que a gente tenha, pode passar o próximo, esse ciclo aí de desenvolvimento do achado, da descoberta de uma algo, por exemplo, até você ter esse elemento implantado como um elemento na medicina, na saúde, demorar anos, né? E às vezes você nem conseguir, como eu vou mostrar no próximo slide. Então, aí nesse slide vocês vão ver que você tem a descoberta do alvo, foi tudo pequenininho, né? Podia ter feito um pouquinho maior, só um pouquinho. Daí vai levar para você ter a evolução clínica. Então, você tem a translação primária e a translação secundária, tá? Porque, além de tudo, assim, não basta você pegar aquela pesquisa básica, levar para o ser humano, mostrar que funciona. Você tem que mostrar que ela é eficiente, que ela é segura, você tem que aprovar ela nos órgãos regulatórios, você tem que mostrar que ela é economicamente viável. Então, é todo um caminho que é grande, é longo e muitas vezes infrutífero, tá certo? Pode passar o próximo. Então, aqui mostra a taxa de sucesso da implementação de diversas pesquisas em diversos campos aí, na verdade. Aqui é basicamente de sucesso de registros, né, de medicamentos, quando eles são iniciados, pesquisas, por exemplo, para artrite, dor, cardiovascular, e se vocês forem ver ali, ele tem doenças metabólicas, né? A média da taxa de sucesso é 11%. Então, a gente vê que a taxa de sucesso de implementação é muito baixa. Tá? Então, a maior parte das moléculas que a gente começa a testar, elas não vão ter sucesso em ser implementadas. Então, se algum dia o Western Blot de vocês não funcionar, vocês podem ter certeza que não são só vocês que estão frustrados. Pode passar o próximo. E aí, na verdade, como eu falei, é uma coisa que é um processo que é muito dinâmico. Então, a partir do momento que você começa a pesquisar lá na parte básica, você vai tentar fazer essa implementação. E tem os diversos passos da implementação e da pesquisa, de evoluir essa pesquisa para uma pesquisa, para uma introdução no ser humano, da pesquisa. Muitas vezes você vai acabar tendo que voltar para a parte básica para fazer algum outro ajuste. Então, isso é um vai e vem, por isso que tem setas. Na verdade, as setas não estão tão claras que vão para diversas direções, mas elas vão para diversas direções. E muitas vezes, assim, enquanto você está implementando alguma coisa lá na pesquisa do ser humano, você acaba descobrindo uma outra coisa que você tem que voltar para a bancada de novo para investigar. E que daí, às vezes, é uma coisa que pode ser uma melhoria, ou um outro processo, ou uma outra droga que vai fazer com que você melhore ainda mais aquele processo. Tá? Então, tem um vai e vem aí que é infinito. Pode passar o próximo. E aí a gente tem as diversas etapas desse processo, e a pesquisa translacional, ela corre meio em paralela com o que eles chamam dessa pesquisa do passo crítico, né? Pode passar? O próximo, que é esse caminho crítico, que é o caminho crítico, que é um caminho crítico definido pelo FDA, tá? Pelo órgão regulatório americano, que eu achei interessante trazer aqui. Pode ser um pouco diferente do que a gente tem aqui no Brasil pela Anvisa, mas eu acho que acaba tendo princípios parecidos. Pode passar o próximo. Que, na verdade, quando você está fazendo a pesquisa de implementação de alguma coisa, ou se algum método que você pesquisou lá no laboratório é válido para o ser humano, você vai ter que ver outras coisas também. Você vai ter que ver segurança, né, você vai ter que ver se tem uma utilidade médica, e você vai ter que ver se ele é passível de industrialização e de comercialização. Tá certo? Então, no mundo de hoje, é assim que funciona. Então, todos esses passos acabam sendo interpostos e intercambiáveis. Pode passar o próximo.
Esse é outro vídeo, vamos ver se funciona o áudio. E as fases da pesquisa translacional. Ele vai falar, na verdade, assim, do comprimido, do medicamento que você valida em 4 fases, tá? Na verdade, assim, a gente tem 4 fases do desenvolvimento, da translação do desenvolvimento dessa nova droga, e não são as mesmas fases que a gente está falando do estudo clínico, né? Que a gente tem estudo fase 1, fase 2, fase 3, fase 4. A gente tem 4 fases que são da pesquisa translacional. A primeira fase, a fase em animais, é chamada de fase T0. Que é a primeira fase em humanos, é a fase T1. Então, essa fase T1 ela vai se confundir um pouco com a pesquisa clínica de fase 1 e 2. Tá? Depois eu mostro direitinho para vocês também. Que são pesquisas clínicas com um pouco menos de indivíduos, mais para a gente testar a validade daquele elemento. A pesquisa de fase 2, é que não está funcionando o áudio mesmo, né? Vai ser uma pesquisa que vai ser mais... daí, na verdade, assim, vai ser mais da fase 3 da fase clínica. A gente vai mostrar vai ter e vai começar, na verdade, eu achei interessante esse vídeo, porque, assim, ele vai falar que, na verdade, essa fase 2, não só você aumenta o N, mas você também começa a ver se aquela ação que você está fazendo, ela é válida para você fazer guideline de tratamento, por exemplo, o guideline de diagnóstico. Tá? Eu vou mostrar alguns exemplos práticos para vocês. A fase 3 já é uma fase mais de viabilidade econômica. E a fase 4 é uma fase que, na verdade, vai ser ao redor do mundo. Você vai, na verdade, ver se aquela ação, ou aquele medicamento, ou aquela estratégia diagnóstica, ela é aplicável ao redor do mundo. Nas diversas comunidades, né? Essa é uma coisa que pode ser extrapolada para outras comunidades. A narração, assim, básica. Depois, se quiserem, eu mando a aula para vocês, não tem problema nenhum. E daí isso faz com que, na verdade, e aí volta de novo, né? O tempo de se desenvolver, em média 15 anos, e milhões de dólares americanos. É um valor muito alto de desenvolvimento. Pode passar o próximo. E aí tem nessa tabelinha que ele vai falar sobre essas 4 fases, tá? Então, a fase 1 é a fase da descoberta do candidato, né? Do que você vai avaliar. Ela tem como pareamento os estudos clínicos de fase 1 e 2. Pode passar o próximo. Daí eu só vou mostrar, pode passar o próximo. Só vou mostrar para vocês, não sei se todo mundo está acostumado com estudo clínico. Estudo clínico é quando a gente faz um estudo para fazer segurança de droga, tudo uma droga nova que a gente vai implementar. A gente tem estudos clínicos que são feitos de fármacos, e eles têm esse modelo de estudo, que é o estudo de fase 1, que estuda com pequenos grupos, né, em geral grupos de 1.000 pessoas, que você vai ter vários meses, e vai ver segurança, uma segurança preliminar. 2 são um número limitado de participantes de pesquisa, são vários meses, e aí a gente vai definir eficácia, definição de dose eficaz, e vai continuar analisando segurança. A fase 3, você vai fazer grupos grandes, mais variados, e é um estudo que, em geral, varia de 1 a 4 anos, e avalia segurança, eficácia, comparativa, risco-benefício,
e vai, na verdade, com um número maior de participantes, né? E tem a intenção de registrar um novo medicamento. Então, para registro, em geral, você tem que ter passado o estudo, o medicamento tem que ter passado na fase 3 do estudo clínico. E a fase 4 do estudo, em geral, milhares de participantes, são, em geral, fármacos que já têm registro, e ele vai ser a farmacovigilância, para você ver se, no uso do dia a dia, né, uma vez que esse medicamento já foi aprovado, ele tem com a experiência do produto, porque a gente viu vários exemplos, inclusive na endocrinologia, de produtos que foram aprovados em fase 3, foram implementados e durante a fase 4 tiveram que ser retirados do mercado por problemas de segurança, né? Então, é uma questão assim que tem se mantido essa farmacovigilância. Pode passar o próximo. Daí, perguntando naquele outro slide, essa classificação é uma classificação do CDC americano, né, no Centro de Controle de Doenças. Então, assim, o T1, como eu falei, você está descobrindo um novo elemento. Você identificou um novo elemento, você quer começar a fazer a avaliação dele. Então, é o início da pesquisa com o ser humano, tá? Então, é o início ali da translação daquele elemento, ou método diagnóstico, ou uma droga, para o ser humano. E aqui ele usa como exemplo o BRCA. Esse é um artigo de genética, né? Que ele fala contínuo da pesquisa translacional na medicina genômica, como que você pode acelerar o processo de integração, tá? Como eu falei para vocês, que é 15 anos para a gente integrar as coisas, como você poderia acelerar esse processo de integração? Então, aqui a gente tem, nesse T1, ele usa como exemplo a questão do BRCA, que é o gene associado a câncer de mama familiar. Se você vê que tem uma associação da mutação do BRCA com câncer de mama. Pode passar o próximo? E aqui, para a endocrinologia, a gente pode pensar, por exemplo, no RET, no carcinoma medular da tireoide, nos genes que promovem as diabetes monogênicas, né, do MOD, que podem ser assim. Então, a gente pode pensar T1, a gente está pensando no RET, né? Você começou a pesquisar o RET lá atrás, que promove carcinoma medular da tireoide. O T2 é a mutação você tem aquilo bem estabelecido, que aquele gene ou aquele medicamento funciona no ser humano, ou faz o diagnóstico, e você fala que sim, aquilo é importante, e a gente tem que estabelecer que aquilo dentro do esquema de diagnóstico ou de tratamento daquele paciente, ele vai ter que ser usado. Então, é o uso em guidelines. Tá? Então, como se aplicou, na verdade, o BRCA nas pacientes de risco. E a gente tem exemplos práticos disso também, tanto com o RET quanto com o MOD, que eu vou mostrar para vocês. Tá? O T3 é a prática desses guidelines na saúde pública, né? Então, você, na verdade, tem o teu dia a dia ali. E o T4 é você ver se você tem um impacto disso depois na saúde pública. Se você diminui mortalidade, melhora a qualidade de vida, diminui custo de saúde pública, várias coisas aí que a gente pode ver, e isso se traduz em políticas públicas também. Pode passar? E aí, na verdade, a gente vai ter... pode passar 2 cliquezinhos. Não, volte. Aí a gente vai ter os 3 estágios, que eles são meio sequenciais, e pensando, por exemplo, em genética, né, em pesquisa do genoma, em doenças genéticas, a gente tem o genoma humano, que foi muito pesquisado, e que daí pôde possibilitar todos esses passos de uma maneira bastante eficaz para uma série de doenças, inclusive várias doenças endócrinas, tá? E a gente tem o que eles chamam esses ACC, que é a sigla para a gente falar de análise de validade, validade clínica, utilidade clínica e de aspectos legais, éticos e sociais. Tá? Então, quando a gente vai falar dessas coisas, por exemplo, principalmente em genômica, que é uma coisa que os aspectos legais, éticos e sociais eles são bastante sensíveis, as outras áreas também, né? Mas genômica é uma coisa que a gente se preocupa bastante.
Eles têm uma série de questionários, pode passar o próximo, que eles acabaram fazendo várias perguntas em relação a isso, mas eu acho que não vale a pena a gente se deter a isso. Vamos para os exemplos práticos. Pode passar os próximos. Esse aqui, pode passar o próximo também. Então, vamos para o exemplo prático disso, né? Vamos pensar assim, dentro da endocrinologia translacional, a gente tem esse exemplo do RET, tá? O RET é um proto-oncogene RET, que ele é correlacionado com mutações desse proto-oncogene. Na verdade, hoje em dia a gente fala variantes patogênicas desse proto-oncogene. Elas estão relacionadas ao carcinoma medular de tireoide e à neoplasia endócrina múltipla, que é uma síndrome clínica que você tem neoplasias de adrenal, de tireoide, de paratireoide, algumas outras coisas, tá? Então, a simultaneidade do carcinoma medular da tireoide do feocromocitoma, ela foi relatada pela primeira vez lá em 1961, tá? Então, a gente está lá no leito, em 61, né? Vamos pensar que isso é uma coisa que começou no leito, não começou na bancada, tá? Em 1968, o Steiner ele relatou que uma família tinha associação de carcinoma de tireoide, feocromocitoma e hepatite Cushing. Então, 61, 68, alguns anos da década de 60. A partir daí foi cunhado o termo neoplasia endócrina múltipla. Esse aí, no caso, o tipo 2, porque a gente tem o tipo 1 também, que eu acho que vai ser comentado em algum momento aqui do evento. E a associação com o gene RET, então, assim, você pegou lá o leito e você descobriu o que estava acontecendo da bancada só na década de 90. Aqui foi a primeira variante patogênica associada ao paciente com neoplasia endócrina múltipla no gene RET em 1993, eu acho. E desde então eles estabeleceram também que você tinha uma associação genótipo-fenótipo. Então, assim, é uma correlação bem estreita entre o laboratório. Então, o laboratório precisa sequenciar, precisa te falar qual que é o genótipo, para você ver qual é a característica clínica. Então, ali é um casamento perfeito entre o laboratório e o clínico. Pode passar o próximo. Daí a gente tem lá em 93, 93, que você tem as primeiras mutações descritas, a gente vai ter lá em 2015, se eu não me engano, um consenso da Sociedade Americana de Tireoide, que vai estabelecer que todos os pacientes com carcinoma medular de tireoide precisam ter a pesquisa da mutação do gene RET, independente de história familiar ou não, tá? Pode passar o próximo. E nesse mesmo consenso, as variantes patogênicas, elas são classificadas, porque assim, conforme foi se estudando essas variantes, foi se vendo que aqueles pacientes que tinham uma variante, eles tinham características clínicas muito similares. Eles se comportavam clinicamente, alguns com um carcinoma com comportamento um pouco pior, outros com um carcinoma um pouquinho pior. Alguns precisam ser operados antes dos 5 anos de idade, as crianças da família que tem aquela mutação. Outros não, outros podem esperar. Então, assim, você sabendo qual que é a variante patogênica, você sabe qual que é a conduta clínica que você vai fazer naquele paciente. Então, isso já é um pouco que a gente fala de medicina de precisão também, que vai ser um assunto que eu vou falar um pouquinho mais para frente, tá? Pode passar o próximo. Aqui, na verdade, o estudo que a gente tem em associação de vários centros do Brasil, né? Alguns aqui do Rio, lá na Unifesp em São Paulo, no Sul, no Nordeste, que é um consórcio que chama BRASMEN, que são as avaliações das mutações do RET nos pacientes com carcinoma medular de tireoide. Então, são com 554 pacientes, então a gente tem bem mapeado no Brasil quais são as principais variantes patogênicas, quais são as características. Isso é importante para a gente pensar, né? Porque até então, eu lembro que quando eu era residente, ela não faz muito tempo assim, mas assim, que a ciência avança muito rápido, né? A gente tinha uma paciente com carcinoma medular de tireoide no ambulatório. E ela era assim, toda vez que ela passava, coitada, ela estava até curada, mas ela passava em consulta várias vezes porque a gente queria ver a paciente. Agora não, agora a gente tem um ambulatório cheio de pacientes, porque a gente foi filtrando esses pacientes. Esses pacientes, eles estão por aí. Esses pacientes, eles morriam muitas vezes sem um diagnóstico bem feito.
E hoje em dia, com o avanço do diagnóstico molecular, a gente identifica precocemente, a gente trata precocemente as famílias e muitos não têm nenhuma consequência da doença. Pode passar o próximo? Pode passar o próximo, isso é importante. E daí é interessante da gente pensar que, sabendo o que é o gene RET, foi-se atrás de moléculas que inibissem, né, uma ativação desse gene, inibissem esse gene, esse protoangiolina. E daí se descobriu várias moléculas. E com isso a gente conseguiu estabelecer tratamentos que a gente fala que são tratamentos com drogas-alvo para o tratamento. Então você vê que foi do leito da bancada para o leito, da bancada para o leito de novo, né? Pode passar o próximo, que é aquilo que eu tinha falado para vocês, que são um contínuo, né? Que na verdade a gente não pode nunca ser. Não tem aquela coisa de que ninguém solta a mão de ninguém, então assim, aqui ninguém solta a mão de ninguém mesmo, porque senão está todo mundo bem. E o interessante dessa coisa das drogas-alvo é que, além disso, elas também ficam resistentes. Então, a gente tem que começar a voltar daí do leito para a bancada de novo para tentar descobrir por que ela ficou resistente. Tá? Pode passar o próximo. E um outro exemplo super bom dessa translação é o diabetes. O diabetes é um exemplo de translação assim, infinita, né? A gente pode pegar vários aspectos do diabetes para fazer translação, da fisiologia do diabetes, de todos os medicamentos de diabetes, mas aqui eu vou pegar um pedacinho da genética do diabetes, tá? Do diabetes monogênico. A gente tem esse que é o segundo consenso internacional, um report, o segundo consenso internacional, nos gaps que tem de oportunidades para melhorar a parte da translação clínica na medicina de precisão do diabetes. E aqui eu achei interessante isso porque a gente traz um assunto que hoje em dia é muito falado, que é a medicina de precisão. Tá? A gente fala bastante de medicina translacional, de endocrinologia translacional, mas fala bastante também de medicina de precisão. Medicina de precisão seria aquela coisa de que a gente fala bastante de guidelines. Guidelines seria você fazer uma linha guia para tratar todo mundo mais ou menos parecido, né? Gasta menos dinheiro, treina melhores médicos, mas tem um momento que vai um pouco para o outro lado, que é você tentar entender cada indivíduo, como é que a particularidade dele, para tentar dar o melhor tratamento possível para aquele indivíduo. Seria uma medicina de precisão. Então, por exemplo, você saber qual que é o subtipo de RET para saber qual que é o melhor droga-alvo, é uma medicina de precisão. Você saber aqui, na verdade, qual que é o subtipo de diabetes, que hoje em dia não tem só diabetes tipo 1, tipo 2, né? Quando na minha época era tipo 1, tipo 2. Agora tem milhares de tipos de diabetes, né? A gente vai vários tipos diferentes de diabetes, subtipos de diabetes. É super difícil de classificar diabetes hoje em dia. É importante para a gente saber qual que é o melhor tratamento. Tá? E muitas vezes o que a gente vai ver é que a gente tem uma parte desses diabetes, tudo bem, não só esses diabéticos, que não são a maioria deles, mas que são uma porcentagem relevante que tem alterações genéticas. E que para esses, a gente muitas vezes não vai precisar fazer nenhum tratamento. Tá? Então, assim, em vez de você ficar perseguindo ele, gastando fortunas de medicamentos e ferramentas diagnósticas, eles são diabéticos que não vão evoluir gravemente, eu não vou ter nenhuma complicação grave para poder ser tratados de uma maneira mais tranquila. Pode passar o próximo. E daí, com isso, você vai ter uma precisão maior no tratamento. Pode passar o próximo. Sabendo isso, a Sociedade, a SBT, né, que é a Sociedade Brasileira de Diabetes, fez agora em 2019 esse posicionamento, 2020, né? Posicionamento que, levando em conta algumas características do indivíduo, aqui é um dos posicionamentos, tem vários quadrinhos desse posicionamento, recomenda que se faça um painel genético para pesquisa de diabetes monogênico nesses indivíduos. Tá? E daí, porque assim, tem alguns, se, por exemplo, se você tiver uma mutação que seria o MOD2, uma mutação do GCK, ele tipicamente não precisa de tratamento. Tá? Então, aquele indivíduo jovem que tem uma glicemia um pouco alterada, mas que daí fica lá perseguindo, fazendo um monte de exame, fazendo curva glicêmica, um sapo, não sei o quê, nunca vai precisar de tratamento aquele indivíduo.
Então, assim, você sabendo que ele tem essa alteração genética, que já foi estudada, que já foi bem vista, e que já sabe por que acontece isso, mesmo do ponto de vista bioquímico, você não precisa tratar aquele indivíduo, você pode ficar tranquilo. Pode passar o próximo. E o diabetes, eu acho que ele é um exemplo invejável de endocrinologia translacional, né? Aqui, acho que como foi citado ontem, até pelo professor astrônomo, né? Que astrofísico, que ele falou do primeiro paciente que recebeu insulina injetável, aqui está a foto, né? Que foi uma bancada para o leito brilhantemente conduzido. A gente vê que as crianças morriam de diabetes tipo 1, porque não tinham como suprir essa necessidade hormonal. Você vê que aparece gordinho e aparece já adulto, né? Hoje em dia, assim, durante muito tempo ainda, os pacientes com diabetes tipo 1 tinham muitas complicações crônicas, morriam muito cedo. Hoje em dia, esses pacientes têm uma qualidade de vida invejável por todos os equipamentos e medicamentos que foram sendo desenvolvidos e foram sendo implementados através da pesquisa translacional. Pode passar o próximo. Tem que ver se esse áudio funciona, porque esse daqui, na verdade, é um trailer de um documentário. Eu não consegui achar o documentário inteiro, mas ele chama de Human Trial. Ele é um documentário sobre a implementação de pâncreas artificial. Na verdade, é transplante de célula beta pancreática, que uma empresa norte-americana está fazendo. Então, um casal de jornalistas acompanhou esse estudo por uns 2 anos, né? A jornalista, ela é diabética tipo 1, e acompanhou 2 pacientes no estudo, os pesquisadores e os donos da empresa, para verem como é que funcionou o estudo. Então, na verdade, o plot twist humano da pesquisa clínica, que eu acho que é interessante. Vamos ver se o áudio funciona. Você quer tentar passar o vídeo mesmo? Porque o vídeo está no... Então, essa é uma das pacientes que ela entrou no estudo. Aí, na verdade, a célula beta, né, a jornalista, ela tem o né? Ela pergunta aí se ele não, para outros pesquisadores, se ele não, porque ela fala assim, toda a cura está a 5 anos de distância. E ela pergunta para o cientista assim, você não fica frustrado? Você não fica frustrado que a cura está a 5 anos de distância? Ele falou, não, eu fico um pouco, eu fico esperançoso. E aí ele fala da parte dos investimentos, né, que eles precisam dos investimentos, aparece um shake árabe, e aí fala assim, aí se você não conseguir, fala, vou ter que fechar a firma. Aí ela fala que, na verdade, se der certo, é como se você tivesse ganhado na loteria. Estão os pacientes, né, muitos falando assim, ela falando que não aguenta mais, ele falando que ele estava quase ficando cego, ela tinha hipoglicemias que ela fazia convulsões graves. O rapaz, que é um dos sujeitos do estudo, falando que ele não se importa de morrer, mas ele não quer deixar a filha pequena. Aí a pesquisadora super emocionada no dia do trial, porque assim, ela tem que dar certo, né? E para a moça, parece que começa a funcionar, né? Então, a pesquisadora aí anunciando para o grupo que a pesquisa está tendo sucesso. E eu acho interessante que ela fala assim, que ela quer ser vista ela tem esperança de ser vista nos livros de história como a primeira paciente que funcionou, né? Como aquele paciente da primeira dose de insulina, ela quer ser vista como a primeira paciente que funcionou.
Eu achei interessante trazer porque, assim, a gente às vezes está lá na batucada ou está lá dentro do consultório, a gente não tem a dimensão do que essas mudanças que a gente pode trazer, ou do que essas coisas que a gente pode trazer, podem representar para os indivíduos, né? Diabetes tipo 1, por exemplo, é uma doença que é grave, é difícil, é um dia a dia penoso para os pacientes. Hoje em dia é muito mais fácil, mas ainda assim não é fácil. E se a gente consegue um método que possa melhorar a qualidade de vida dessas pessoas de uma maneira significativa, é muito importante. Tá? Acho que eu posso passar depois os vídeos para as pessoas verem. Pode passar próximo. E aqui eu achei interessante trazer que é um editorial do Leandro, né, que é aqui da UFRJ, né, do Centro da Endocrinologia, que ele fez esse editorial recentemente sobre as Rising Stars na endocrinologia translacional. Então, outros assuntos que a gente não tratou aqui hoje, mas que tem, né, por exemplo, a DEA, né, a hidroepoandrosterona nas doenças infecciosas. Lógico que a gente tem um monte de colegas pouco ortodoxos que usam DEA de uma maneira também pouco ortodoxa, que a gente não vai nem discutir aqui hoje, mas ela parece que pode servir para algumas coisas e acho que talvez esse seja um caminho para a gente experimentar. Os efeitos perinatais dos andrógenos em modelos de ovelhas com SOP, né, para programação de alterações de desenvolvimento da SOP, que é interessante. Uma primeira descrição de uma elevação das taxas de cortisol e cortisona no pericárdio de pacientes com diagnóstico de pericardite tuberculosa, que é interessante porque, assim, é uma doença infecciosa, então você está vendo que os hormônios de estresse no tecido infectado, eles tiveram uma ação diferente, né? Sendo que no sangue não tem, então, na verdade, uma ação local dos hormônios de estresse. E uma expressão no receptor de somatostatina, tipo 2, que a gente tem uma droga alfa desse receptor, né, que são os opioides, os non-opioides da vida, e que estão no tecido tumoral, e que daí com isso talvez a gente possa pensar que seja uma estratégia boa tratar esse tumor especificamente com essas drogas alvas que a gente já tem testadas para esse receptor, tá certo? Então, assuntos aí que são interessantes para outras partes da endocrinologia, que tem aí um editorial de um colega brasileiro, carioca. Tudo bem? Pode passar o próximo. Então, eu achei interessante isso aqui para concluir o primeiro dia, que é desse artigo, né, que é Opportunities and Challenges in Translational Science, ele fala assim, que temos a sorte de viver numa época de infinitas possibilidades na ciência biomédica. É um tempo no qual as questões de pesquisa que fazemos não são mais limitadas pelas nossas capacidades técnicas. Isso aumentou o ônus sobre a comunidade de pesquisa para não apenas perguntar as questões básicas importantes que impulsionaram a nossa compreensão de nós mesmos e do nosso mundo, mas também para produzir a semente para a tradução futura dessas perguntas, em como podemos cumprir a promessa dessa ciência incrível para as pessoas. Milhões dessas pessoas que sofrem de doenças tratáveis, cujas causas estão agora em muitos casos bem identificadas. A pesquisa translacional visa ser capaz de responder a essa última questão através da mesma estratégia que conseguiu transformar as nossas capacidades de muitas outras maneiras. A ciência. Certo? Pode passar o próximo. Daí a gente parece que está lá num túnel escuro, né? Mas a gente sempre tem uma luz lá no fim do túnel, que vai ser a ciência sempre. Tá certo? Obrigada. Pode passar o próximo. A referência para denunciar a idade, né? Mas tudo bem. E acho que amanhã a gente tem mais. Posso responder perguntas hoje, se tiver tempo, né? Que acho que está meio atrasado, mas